O mangá Shumatsu no Valkyrie é amplamente conhecido pelos seus personagens queridos e amados, seja de uma mitologia ou lendas. E dadas essas características, eu juntei dois personagens. São eles, Adão e Tesla. Coincidentemente, tem uma coisa em comum. Além dos dois terem morrido e os fãs terem ficado pé da vida, irmão. E essa coisa é a vontade da humanidade em evolução e esperança. Gostam dos dois personagens e querem ver mais de Shumatsu no canal? Então já vão deixando seu like e o seu comentário, falando da sua luta favorita do mangá ou anime. Tamo junto demais, rapaziada. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Adão e Tesla. Vamos começar pela ordem cronológica do mangá e também da realidade, né? Começando pelo número 1 da humanidade. Adão. A luta de Adão começa no capítulo 7 do mangá e termina no capítulo de número 12. Sendo uma luta extremamente rápida e com pouco desenvolvimento. Nisso, a gente começa com Adão sendo selecionado após a derrota de Lubu, e a esperança da humanidade está totalmente abalada. Parecia que ninguém conheceu Adão direito. Isso é bem interessante e estranho também, né? Como eles se esquecem simplesmente do primeiro humano da humanidade. Mas enfim, Adão chega de boa pra luta. Ele iria enfrentar o Shiva. Porém, Zeus, vendo que seria ele o oponente, decidiu lutar contra Adão e fez um cagaço no Shiva. Certeza que ele borrou nas calças. Mas tá. Vimos também que a plateia subestimou o Zeus no começo, mas só foi ele virar um fisiculturista do nada que geral apoiou ele. E reconheceu ele como Zeus mesmo. Depois disso, a gente vê um flashback contando melhor sobre esse Adão. E já no começo vemos a Eva, numa espécie de tribunal, que ela foi acusada pela serpente de ter comido as lendárias maçãs que os humanos não poderiam comer, pois teriam a capacidade de um deus. Mas depois de algumas cenas, descobrimos que na verdade, a serpente simplesmente tentou abusar sexualmente a Eva. É que os autores realmente foram bem longe. Mas aí chegou Adão, pé da vida com a situação, e como forma de deboche ele sai comendo várias maçãs, e vai cuspindo todas dizendo que tava tudo vazio. Melhor cena do mangá até então. E vemos ele metendo a porrada na serpente, saindo com a Eva para longe do jardim do Éden, dizendo que iriam criar um novo paraíso. O Adão, creio que todos vocês sabem, apareceu primeiramente na Bíblia, e sua origem lá é quase igual. Adão foi criado à imagem de Deus, vivendo com vários animais e os nomeando, todos pela sua característica. E vendo que ele estava só, criou-se a mulher, chamada Eva, e com ela o pecado e o caimento do homem ocorreu. Após ter sido enganada pela serpente, que disse que era para ela comer o único fruto que Deus a proibiu, pois esse fruto lhe daria o conhecimento de Deus, e pela tentação ela acabou caindo. E com isso, o homem também caiu junto. Assim nasceu o primeiro pecado, e o paraíso chamado Jardim do Éden, que eles poderiam viver tranquilamente com vários animais, acabou sendo fechado para eles. Continuando no mangá, vemos que Adão, depois de ser selecionado e entrar na arena, estava ouvindo que era para ele esmagar Zeus e trazer a vingança para a humanidade. Isso porque todos pensavam que era esse o motivo dele ter aceitado participar dessa batalha. Porém, o motivo do Adão ter aceitado lutar em prol da humanidade é muito diferente disso. E ele responde para a pergunta do próprio Zeus. O seu motivo de lutar era, na verdade, Comum para ele. pois qual pai não defenderia suas crianças? Ainda mais o pai de toda a humanidade. Isso animou toda a plateia, que até então estava angustiada e com o peso da derrota passada. Assim, ocorre uma das cenas mais impactantes do mangá. Pela primeira vez, toda a humanidade estava unida. Seja cristãos, ladrões, ricos, pobres, homens bons e maus. Todos estavam em prol da vitória de Adão. A esperança ressurgiu. Disse Ernesto Sabato. A esperança não é a prova de um sentido oculto da existência, algo pelo qual não se deve lutar. A humanidade estava a um passo de lutar pela sua existência. Agora vamos falar do Tesla, começando pela sua história real. Nikola Tesla nasceu no ano 1856, em Smiljan, Croácia. Ele era alguém diferente, cheio de ideias e sonhos que iriam mudar o mundo em que ele vivia. E trabalhou vários anos sem receber um diploma de fato, focando mais nas práticas das coisas. Também fugiu de um alistamento militar para ficar numa cidade chamada Tomingash. E lá ele se aprimorou tanto fisicamente quanto mentalmente. Ele é amplamente conhecido pela rivalidade com Thomas Edison e suas invenções revolucionárias. Nessa rivalidade, quem ganhou mesmo foi a humanidade, com a evolução evidente da energia, que ainda continua até hoje, do jeito que Tesla idealizou.
Muitas invenções foram criadas e aprimoradas com isso. Campo magnético rotativo, motor de indução, rádio, transmissão sem fio de energia e dados, ressonância magnética, iluminação neon e fluorescente, laser, controle remoto, robótica, raio-x, radar, acelerador de feixe de partículas, ou raio da morte, e bobina. Sabe o que isso tem tudo de comum? Todas foram criadas por Nikola Tesla. Evolução. Progresso, processo em que há a modificação constante e progressiva, alterando um estado ou uma condição. Essa palavra diz muito sobre ambos personagens. Adão e Tesla mudaram totalmente o rumo da humanidade, seja de forma ruim ou boa. Todos impactaram nas nossas vidas, mesmo que a gente nem perceba. A filosofia nasceu da necessidade de orientar-se e encontrar um princípio norteador que ressalte o questionamento da existência do homem no mundo e do mundo no homem. E nela, a evolução tem vários tipos e conceitos, sendo um bem popular e discutido nela a evolução corpo e mente. Você se aprimorando fisicamente e criando a capacidade de pensar em si e no seu mundo ao redor, melhorando suas capacidades de saber e ser. Adão fez a humanidade pecar, mas também dele e Eva que vieram a população, trazendo uma evolução biológica e natural. Tesla mudou o mundo com suas ideias visionárias. Você pode ver ele sempre que estiver viajando à noite e ver uma cidade toda ligada de luzes, brilhos. Tudo isso vem da mente de Tesla, há décadas atrás. Evolução sempre é necessária em uma nação. Se pararmos no tempo e não pensarmos diferente, ou agirmos diferente, nunca avançaremos, ou teremos descobertas reais. Ficaremos presos numa bolha que talvez não seja a melhor coisa a se fazer. A humanidade só é o que é hoje porque teve gênios que decidiram criar algo ou melhorar algo já feito. Assim que tivemos essa tecnologia, automóveis e streaming. Descontentamento É o primeiro passo na evolução de um homem ou de uma nação. Oscar Wilde. No dia 7 de janeiro de 1943, em Nova York, o criador da bobina Tesla e o cara que revolucionou o modo em que a energia é usada morreu sozinho, somente com pombos e dívidas acumuladas, mas com muita revolução feita. Até para os dias de hoje. Já no mangá, a história dele foi meio diferente. O seu irmão mais velho, Danny, que havia morrido de acidente com cavalos, no mangá simplesmente morreu por um moinho que ele mesmo criou para ajudar a sua cidade. Tesla era pequeno e tinha pensamentos incríveis quando isso aconteceu, e decidiu continuar a obra de seu irmão, e até evoluindo ela, com o pensamento de que as pessoas somente morrem de fato quando elas são esquecidas. A ideia de seu irmão estava viva e potente como nunca. Então, o seu irmão também estava vivo. Tesla cresceu e se tornou um grande gênio, aquele que iluminou toda a humanidade. Já apresentado, ele vai lutar contra um oposto completo. Tesla era confiante e acreditava que a humanidade iria ficar de pé no final da batalha. Já o seu rival, Beelzebub, era totalmente atormentado e só queria acabar com aquilo rapidamente. Nosso pensamento é marcado pelo dualismo. Entrada, saída, branco, preto, bem e mal. Tudo vem em pares opostos, mas isso está errado. Dark. A luta entre opostos em Shumatsu é algo muito bem feito. Personagens arrogantes contra humildes, personagens depressivos contra esperançosos. Isso é o mais interessante da obra. Vermos rivais perfeitos um pro outro e até se entendendo no meio da batalha. Tesla acendeu novamente as chamas da esperança na humanidade. Ele queria manter todos cientes da evolução que a humanidade teve com o passar do tempo e passar a mensagem que aquilo ainda não acabou. Ainda tinha chances da humanidade conseguir progredir com aquilo tudo e ficarem ainda mais fortes e unidos. A humanidade se juntou mais uma vez por primeiro mago, nem, isso é ciência, em sua verdadeira e poderosa forma. Tanto que tem a cena após a morte dele, com vários cientistas famosos, emocionados e inspirados com o discurso de Tesla pela evolução. E todos se propõem em ajudar ainda mais a humanidade a alcançar patamares ainda mais altos. Adão, por sua vez, lutava pela proteção da humanidade. Tesla, pela evolução da mesma. Adão na Bíblia morreu com 930 anos, e aparentemente de causas naturais. Mas sua alma em si já tinha morrido há muito tempo, com a saída dele e Eva do Jardim do Éden. Creio eu
que ele morreu ainda pensando nisso, como talvez culpa de ter sido o primeiro humano e o progenitor do pecado. No mangá, a morte dele foi bem diferente, foi belíssima. A maior felicidade para o ser humano é de poder viver para aquilo pelo qual estaria pronto a morrer. Honoré de Balzac. Adão morreu de pé na batalha contra Zeus, para mostrar que a humanidade tinha chances de vencer. Ele mostrou que ainda havia esperança e deixou uma herança para os seus filhos, o poder de se rebelar contra os deuses. Tesla morreu também no mangá, Sempre os mais fodas. Tu é muito otário, pelo amor de Deus. na esperança que a humanidade e a ciência iriam evoluir com tudo aquilo que ele falou e todo o conhecimento passado adiante. Afinal, essa é a ciência. É algo que deve ser mencionado até para os seus rivais, porque no final, o conhecimento que importa, e ele que dá a gente uma direção e rumos certos. A esperança é o único bem comum a todos os homens. Aqueles que nada mais têm ainda a possuem. Tales de Mileto. Ambos possuíam essa esperança, de formas distintas, mas importantes para que a humanidade prevalecesse de pé, como Adão, e melhor do que antes, como Tesla. Bom, eu acho que não tenho mais nada a falar desses personagens magníficos, então eu já agradeço pelo apoio que me deram por ter assistido até aqui. Que sua esperança não se esvaia e sempre possa vir algo bom, um ensinamento com as coisas que acontecem nas suas vidas. Que Deus lhe dê esse caminho e seja abençoado, e a força esteja com todos vocês.